Às 14 horas do dia 20 de maio de 2014, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 28ª reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 23ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o vereador Hilton de Aguiar que proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso. E também do vereador Rodson, a leitura do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Salmo 50. Tem piedade de mim, Senhor, segundo a vossa bondade, e conforme a imensidade da vossa misericórdia, apagai a minha iniquidade. Lavai-me totalmente de minha falta e purificai-me de meu pecado. Eu reconheço a minha iniquidade. Diante de mim está sempre o meu pecado. Só contra vós pequei, o que é mal fiz diante de vós. Vossa sentença, assim, se manifesta justa, e o reto o vosso julgamento. Eis que nasci na culpa, minha mãe concedeu-me no pecado. Não obstante, há mais a sinceridade de coração. Infundi-me, pois, a sabedoria do mais íntimo de mim. Apergai-me com um ramo de óssope e ficarei puro. Lavai-me e me tornarei mais branco do que a neve. Fazei-me ouvir uma palavra de gozo e de alegria, para que exultem os olhos que triturastes. Dos meus pecados desviai os olhos, e minhas culpas todas apagai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 10º. Toda pessoa tem o direito da plena igualdade, que a sua causa seja equitativa, publicamente julgada por um tribunal independente e imparcial, que decida os seus direitos, obrigações ou das razões de qualquer acusação em matéria penal que contra ela seja deduzida. Nós agradecemos a participação do vereador Hilton de Aguiar, como também do vereador Rodson Cristina Armude. Está em discussão e votação a ata da reunião anterior. Declaro aprovado a ata da reunião anterior. Solicito o senhor secretário que proceda à leitura das correspondências do expediente. Ficha de inscrição para a tribuna livre. Juliano Lopes dos Santos. Assunto a mencionar com clareza. Casa de Recuperação Novo Horizonte, Luiz Divina, Cicloforte. Projeto do Executivo. Projeto de Lei de número EM 029/2014. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2015 e da outras providências de 15/5/2014. Autoria Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Ofício de número 057/2014. O vereador que o presente subscreve nos termos regimentais vem através desta informar a Vossa Excelência que por motivo de viagem à cidade de Uberlândia não será possível a minha presença à reunião ordinária do dia 20 de maio de 2014. Atenciosamente, Careca da Água Mineral. Ofício de número CM 026/2014. Senhor Excelentíssimo Presidente, com os meus cordiais cumprimentos, venho por meio desta solicitar de Vossa Excelência a retirada do projeto de lei de número CM 052, acatando as justificativas apresentadas pela notificação prévia de número CM 014/2014 da Consultoria Geral desta Casa. Atenciosamente, José Wilson Periquito. Senhor Presidente,
O vereador que o presente subscreve, nos termos regimentais, vem, por meio desta, justificar sua ausência na reunião ordinária do dia 20/5/2014. Atenciosamente, Dr. Delano Santiago. Ofício de número 81/2014. Em conformidade com os termos regimentais, sirvo do presente para justificar meu atraso na reunião ordinária desta terça-feira, dia 20 de maio de 2014. Atenciosamente, Marcos Vinícius Alves da Silva. Ofício de número 659/2014 do Executivo, que responde indicações do vereador Anderson Saleme. Ofícios de número 634, 636, 637, 652/2014 do Executivo, que responde indicações do vereador Careca da Água Mineral. Ofício de número 650/2014 do Executivo, que responde indicações do vereador Edmar Félix. Ofícios de número 647, 648, 649/2014 do Executivo, que responde indicações do vereador Edmar Rodrigues. Ofícios de número 633, 645, 646/2014 do Executivo, que responde indicações do vereador Edmar Máximo. Ofícios de número 635, 654, 655, 656/2014 do Executivo, que responde indicações do vereador Edmilson Andrade. Ofícios de número 657, 658/2014 do Executivo, que responde indicações do vereador Eduardo Printe Júnior. Ofícios de número 664, 665/2014 do Executivo, que responde indicações do vereador José Wilson Periquito. Ofício de número 653/2014 do Executivo, que responde indicações do vereador Marcos Vinícius. Ofícios de número 651, 652/2014 do Executivo, que responde indicações do vereador Nilmar Eustáquio. Ofícios de número 662, 663/2014 do Executivo, que responde indicações do vereador Rodrigo Caboja. Comunicação interna, de número 099/2014, visando atender a portaria 2.914, de 12/2/2011, do Ministério da Saúde, informamos-lhes o resumo quantitativo das análises bacteriológicas das amostras coletadas no Sistema de Abastecimento de Água de Divinópolis, Santo Antônio dos Campos e Chácaras Belo Horizonte, durante o período de 26/3/2014 a 25/4/2014. Atenciosamente, Ronaldo Augusto Lírio Gonçalves Dias, gerente do Distrito do Alto Pará. Ofícios do Ministério da Saúde, informando sobre a liberação de recursos financeiros para o município. Sem mais, presidente. Solicito também do vereador que proceda à leitura das proposições. Indicações de número 414, 420/2014, moção de pesar de número 24, do vereador Adilson Quadros. Indicações de número 396, 399, 400/2014, do vereador Anderson Saleme. Moção congratulatória de número 61/2014, do vereador Dr. Delano. Indicação de número 425/2014, do vereador Edmar Máximo.
Indicações de número 307, 308, 316/2014 e requerimento de número 3536/2014 do vereador Edmilson Andrade. Indicações de número 415, 426/2014 e moção de pesar de número 21, 22, 25, 26/2014 do vereador José Wilson Periquito. Indicação de número 419/2014 do vereador Marcos Vinícius. Indicações de número 405, 406, 407/2014 do vereador Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja. Sem mais. Passo a palavra livre aos senhores vereadores para apresentação de relatórios de comissões especiais. Não havendo manifestação dos senhores vereadores, eu passo para a tribuna livre e convido o senhor Juliano Lopes Santos para se dirigir à tribuna. Informamos ao tribuno que assinou o termo de responsabilidade conforme o artigo 267 a 270 do Regimento Interno da Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição na tribuna livre. Terá 8 minutos para expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com a aprovação do plenário. O não comparecimento do senhor Juliano Lopes dos Santos, nós passamos a palavra aos senhores vereadores para os seus devidos pronunciamentos. O primeiro vereador inscrito é o vereador Adair Otaviano. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos de Napolitano, boa tarde. Senhor presidente, quero aqui, nesta tarde de hoje, antes de abordar os assuntos de interesse da nossa cidade, eu gostaria de fazer um questionamento. Já nas últimas 4 reuniões, os tribunos que ora escreveram para fazer o uso da palavra não compareceram. Eu sugiro a essa mesa diretora que olhe a lei que autoriza o uso da tribuna livre e que essa tribuna livre seja rigorosa, porque não dá para entender. Eu vejo vários cidadãos com assuntos de grande interesse para trazer aqui nessa tribuna, e nas últimas 4 reuniões, eu observei que nenhum deles compareceram. Há uma necessidade de que essa mesa diretora tome providências, porque tem pessoas escrevendo nesta tribuna só com o intuito de atrapalhar o andamento dos trabalhos dessa cidade. Porque não tem condição. Uma reunião, o tribuno faltar e justificar, porque tinha que ter uma justificativa com o senhor secretário desta mesa, justificando o porquê que o tribuno não está fazendo uso e porque ele não compareceu na reunião. E aí, 4 reuniões seguidas, que eu observo que o tribuno não vem fazer o uso da tribuna e nem justifica. Então, a lei que autoriza o uso da tribuna tem que ser modificada por essa mesa diretora. Ou é um abuso da parte de quem está escrevendo para fazer o uso da tribuna, ou a história está mal contada. Eu quero ficar com a hipótese de que os tribunos estão sem responsabilidade. Mas a história continua mal contada. Então eu quero aí pedir à mesa diretora que apresente um projeto de lei modificando o uso dessa tribuna e criando penalidades mais severas, mais fortes, porque esta tribuna não é um lugar para brincadeira. Então, é muito triste que nós temos que conviver em quase todas as últimas reuniões, tem gente inscrito na tribuna, estrovando quem tem assunto de interesse para a nossa cidade a fazer o uso da tribuna, e não pode escrever porque já está escrito outros, e eles não comparecem para fazer o uso da fala nessa tribuna. Essa tribuna não pode virar uma tribuna de brincadeira, porque da forma que está, eu posso entender que a tribuna nos últimos meses virou uma tribuna de brincadeira. Senhor presidente, quero nesta tarde de hoje
abordar uns assuntos que, ora, nós já falamos em outras oportunidades. Eu aqui comecei a falar de algumas concessões mal feitas, de alguns contratos mal feitos, que este prefeito, este governante do nosso município, ora, tem realizado. Eu quero aqui ater ao assunto da senhora Copasa. Copasa, que tivemos um contrato mal feito, não sei se esse contrato veio pronto do Estado de Minas Gerais, para que fosse somente assinado em nome dos divinopolitanos, onde a empresa conseguiu uma concessão para fazer o serviço do tratamento da água e do esgotamento sanitário. E aí nós estamos vendo que a prefeitura fez contrato de caminhões-pipas para poder limpar fossa. Se o esgoto, a concessão do esgoto é da Copasa, quem tem obrigação de limpar as fossas também na área urbana é a Copasa. E aí a prefeitura fez novos contratos para contratar caminhões-pipas para poder limpar as fossas e atender os cidadãos. E aí, mais tarde, vai ter que entrar na justiça se quiser ver o dinheiro de volta. Pagamos duas vezes. Pagamos para a Copasa, sendo que a Copasa não realiza nenhum serviço de tratamento de esgoto ainda. E o justo seria pagar tão logo a Copasa tivesse efetuado, tivesse investido na nossa cidade, em rede de esgoto, em tratamento, aí seria justo que nós pagássemos uma taxa de esgoto, porque boa parte do esgoto somos nós mesmos que fazemos. Eu quero aqui dizer que com os novos investimentos, nós vimos aqui o serviço do esgoto que está começando lá no bairro Jardim Primavera, em Ermida. Até parabenizei o senhor presidente desta casa por forçar e trabalhar para que aquelas pessoas recebam o tratamento de esgoto ali em Ermida, no bairro Jardim Primavera, mas fico muito envergonhado quando a Copasa e a prefeitura, num contrato, onde a Copasa teria que tratar o esgoto, teria que construir as redes de esgoto, a prefeitura vai lá e vai fazer uma parceria com a Copasa para fazer 7 quilômetros de rede de esgoto. Ou seja, a prefeitura vai pagar, vai entrar com a mão de obras e maquinário e a Copasa com os encanamentos. O que não é justo, porque nós já estamos pagando por isso. Se nós já estamos pagando, por que que o senhor prefeito vai gastar mais dinheiro? Se ele fez essa abertura para gastar dinheiro num bairro da cidade, todos os cidadãos podem cobrar do senhor prefeito, para que na sua rua que não tenha esgoto, que o senhor prefeito vai lá, faça uma parceria com a Copasa e realize o esgoto daquelas ruas que não tem, daqueles bairros que não tem esgoto. E aqui eu vou mais longe. Com o programa Protransporte, que esta casa autorizou o senhor prefeito a contratar um empréstimo de mais de 22 milhões e meio de reais para investir em alguns bairros das cidades, eu quero citar aqui reclamações de 2 bairros já com problemas. Eu quero citar aqui reclamações de moradores do bairro Belvedere 2 e quero aqui citar reclamações do bairro Padre Eustáquio. Lá no bairro Jardim Belvedere 2, onde a prefeitura foi lá com o Protransporte, fez alguns trabalhos ali naquele bairro, e as ruas que não tinham rede de esgoto, a prefeitura largou para trás. Será que o prefeito, escolhendo esses 9 bairros da cidade, para investir o dinheiro do Protransporte, que é um dinheiro do povo, para ser pago em 20 anos, uma criancinha que nasceu hoje, o dia que ela estiver fazendo 20 anos, é o dia que está terminando de pagar esse empréstimo. O que eu disse aqui várias vezes, que o povo não tem que agradecer, vereadores e muito menos o senhor prefeito, porque nenhum deles trabalham com dinheiro deles. O dinheiro é nosso, o dinheiro é do povo. Aí eu quero dizer que já está havendo várias reclamações. Foram 9 bairros, os bairros escolhidos para investir o dinheiro do Protransporte,
E o Belvedere 2 já teve ruas deixadas para trás. A empresa que estava executando as obras ali já saiu do bairro, largando ruas que não tem rede de esgoto para trás. Por que a Copasa? Por que a prefeitura? Por que se já está havendo uma parceria em alguns locais da cidade? Por que a prefeitura não vai lá e faz a rede de esgoto para poder colocar o dinheiro do Protransporte? Ou será que o prefeito vai largar as ruas que não tem rede de esgoto sem calçar e vai passar para outros bairros? Lá no bairro Padre Eustáquio está acontecendo a mesma coisa. Começaram a fazer calçamento nas ruas que tem rede de esgoto e as ruas que não tem rede de esgoto estão sendo deixadas para trás. Então eu quero aqui fazer uma indagação. O Belvedere, segundo moradores que vieram me trazer as denúncias, disse que a empresa não está no bairro mais. E as ruas sem rede de esgoto ficaram para trás. Se foram 9 os bairros escolhidos para investir o dinheiro do Protransporte, que faça bem feito. Se não tem rede de esgoto, que use do dinheiro do Protransporte e faça a rede de esgoto. Porque está fazendo parceria com a Copasa. Pode fazer a parceria com o morador, fazer a rede de esgoto daqueles bairros e deixar todas as ruas dos 9 bairros calçadas, as que tiver que ser asfaltadas, porque o dinheiro é para gastar com o povo. O dinheiro é do povo. Então, fica aqui um desabafo do vereador Adair, através de denúncia de moradores, tanto do bairro Padre Eustáquio, quanto do bairro Belvedere 2. Eu quero aqui também, senhor presidente, nessa tarde de hoje, falar um pouquinho das mudanças dos pontos de ônibus. A CETRANS, mais 2 minutos, senhor presidente. Concedido. A CETRANS está mudando alguns pontos de ônibus, onde tem 3 pontos de ônibus, estão fazendo apenas 2. Há pouco eu tive uma reclamação de alguns moradores aqui do São José, de pessoas portadoras de deficiência física, que o ponto foi mudado e só numa casa tinha 3 deficientes, e eles tinham a maior dificuldade, porque tinham que andar quase 1 quilômetro para poder pegar seu ônibus, que é o Jardim das Acácias e Santa Teresa. E outros locais estão acontecendo isso. Tive até denúncia aqui de fiscal da prefeitura que a CETRANS entregou na mão das empresas para que possam fazer as mudanças. O que eu acho gravíssimo. Se é a CETRANS que comanda o trânsito e transporte da nossa cidade, entregar na mão das empresas as mudanças de ponto de ônibus, um desrespeito com os cidadãos desta cidade, principalmente com algum cidadão que é portador de alguma necessidade especial. E para encerrar a minha fala, senhor presidente, eu quero aqui dizer que só tem um projeto na pauta, que é o projeto de lei AM 056/2013, que extingue o cargo de auxiliar de serviço da prefeitura municipal. Então eu quero aqui, na hora certa, na hora da discussão, trazer aqui as minhas argumentações para que o projeto seja derrotado. Porque é um projeto perigoso, é um projeto que trará prejuízo para o funcionalismo dessa prefeitura, principalmente o funcionalismo concursado. Porque no futuro próximo, com a extinção de cargos no município, e não é só o cargo de auxiliar, vai trazer prejuízo para a vida da previdência privada, que é a Diviprev. E como os meus minutos não é suficiente, senhor presidente, encerro a minha palavra nesta tarde de hoje. Muito obrigado pela sessão da palavra. A palavra ao vereador Anderson Saleme. Senhor presidente, boa tarde. Colegas vereadores, público presente aqui na Câmara, também aqueles que nos assistem pela TV Câmara e NET Câmara. É um prazer muito grande, nessa terça-feira, estar aqui trazendo algumas informações, algumas notícias que julgo relevantes e vamos então iniciar. Queremos dizer, começando a reunião e aproveitando um pouco do que já foi dito, nós assustamos muito
na tarde de ontem, com conhecimento do decreto municipal 11.460, que, mais uma vez, essa administração prejudica as pessoas usuárias do passe livre, do transporte público coletivo, aquelas que conquistaram esse direito por lei e fazem muito merecimento por terem esse benefício. Nós, então, assustamos. Um decreto regulamenta transporte gratuito, mas não atende às reivindicações das pessoas que são beneficiárias. Eu quero traduzir isso em poucas palavras, dizendo: toda pessoa com deficiência que faz uso do acompanhante, e são poucas nesta condição, elas não pagam e também o acompanhante não paga. Acontece que quando este acompanhante, por qualquer motivo, não está na presença do deficiente, ele obriga o trocador, o motorista, obriga esse deficiente a pagar o transporte, sendo um direito conquistado em lei, um direito já consagrado em Divinópolis há quase 20 anos, e do nada aparece um decreto que prejudica as pessoas, e nós vamos combater, estaremos procurando as entidades de classe e também procurando quem pode ajudar a fiscalizar as leis de Divinópolis. O decreto é de autoria do prefeito Vladimir e nós já estamos há vários meses pedindo para que ele consolide o direito dessas pessoas, mas ele fez o contrário. Ele, mais uma vez, prejudica os usuários, e aqui eu peço ao cinegrafista que faça o close. Decreto que regulamenta transporte gratuito para deficientes não atende à associação de classe. Eu quero com isso dizer que, além de desrespeitoso, esse decreto também tem grandes falhas que nós vamos trazer nas próximas reuniões, e aqui não é crítica, é apenas um alerta. O decreto não atende aos interesses das pessoas beneficiadas, e é uma vergonha que todos reclamem com razão dessa situação de perseguição em Divinópolis. Outra situação muito grave, e esta aqui também merece destaque: a prefeitura vai contratar um projeto de R$ 1.200.000 para prevenção de enchentes e recuperação ambiental do Rio Itapecerica. O dinheiro está correndo solto. Em alguns momentos, foi falado que a prefeitura estava quebrada, que a prefeitura não tinha dinheiro nem para papel higiênico, nem para despesas mínimas. E agora, contratando um projeto de R$ 1,5 milhão para fazer um serviço que já tem a empresa que faz, que já recebeu para isso. Então, nós lamentamos essa situação, porque várias pessoas, elas não têm fundamento, apenas defendem porque não têm argumentos para fazer o contraditório. Então eu lamento que essa situação esteja acontecendo em Divinópolis, e nós queremos também combater. Um outro assunto que parecia ser uma coisa boa, e a gente quer que venha a ser, até hoje não apareceu o projeto desta nova praça em frente à Câmara. Nós sabemos do envolvimento de vários parlamentares apoiando esta, que é uma reforma que nós entendemos. Revitalizar a praça é muito importante, mas não há projeto até agora. Pelo menos desde segunda passada, estamos pedindo para ver o projeto. Ontem à noite, a primeira vítima da praça apareceu. Como eles fizeram um cercado em volta da praça, ficou um beco escuro. E aí eu chamo a atenção da imprensa, todos aqueles, Karina, também Carla e Geraldo, que a partir das 6 horas, façam a filmagem desse beco, desse corredor da morte, que foi formado entre a proteção e o muro. Está tão escuro
que não há como passar a noite. A crítica não é destrutiva, é um apelo que estamos fazendo. Hoje ligamos para a CEMIG para que ela coloque ali uma iluminação, porque a mudança da praça era esperada há muitos anos. A questão é colocar a população em risco. É bem diferente de criticar, mas apontar os problemas que merecem solução. Ontem à noite, o primeiro casal de vítimas já foi abordado nesse corredor escuro, formado entre a proteção da praça e o muro que desce aqui perto da Câmara, Receita Federal e Reivax, sendo então necessário a iluminação desse beco escuro, para que o mal maior não aconteça. É esta a nossa observação. Queremos ainda, nesse pouco tempo que nos resta, dizer que nós participamos do Dia Nacional da Adoção, um evento que ocorreu aqui na Câmara, que teve o apoio do grupo Volta para Casa, esse grupo que vem fazendo um trabalho muito importante, liderado aí por mulheres empreendedoras, e nós sabemos que tanto Sandra Amaral, como as suas companheiras, Denise, entre tantas outras, fazem um papel importante, apoiando então a adoção das pessoas que não têm família. Nós sabemos a importância que é ter uma família. Uma outra mobilização foi a questão Todos contra a Pedofilia, acontecida também nas ruas de Divinópolis, e hoje pela manhã a luta antimanicomial. As duas ações são ações importantes que já têm aqui um histórico positivo. Todos contra a Pedofilia já é responsável por uma série de ações que tem combatido esta que é uma das grandes barbáries da sociedade, o abuso de crianças e adolescentes. E a luta antimanicomial é uma luta antiga que é travada contra aquelas pessoas que entendem que a internação é a solução. Pelo contrário, o tratamento é importante. Nós sabemos muito bem o sofrimento mental. Ele traz consigo uma série de transtornos, uma série de dificuldades, e nós queremos, então, parabenizar os organizadores, tanto do Dia Nacional da Adoção, uma ação muito importante, Todos contra a Pedofilia, outra ação que merece destaque, e a luta antimanicomial, que é, para nós, também uma bandeira que é defendida e deve ser balançada para que as pessoas tenham um pouco mais de respeito. Então, nós queremos agora adentrar na questão do projeto que está tramitando nessa casa já há muito tempo, desde 14/11/2013, o projeto 056, tão esperado projeto que extingue várias carreiras, vários cargos do plano de cargos da prefeitura, e também aprova a terceirização, ou seja, a partir da aprovação nós teremos uma série de contratações, indicações e aqueles que são apadrinhados. Nós lamentamos que isso esteja acontecendo, somos contra a matéria, e hoje, em respeito aos servidores, em respeito também aos sindicalistas, e aqui vejo a Cida do Sintende, vejo também o nosso presidente Madeira e toda a sua equipe, vários servidores, vários sindicalistas, e por que não dizer, cidadãos que se preocupam com o serviço público, se preocupam com o bom andamento das questões administrativas da prefeitura. Eu assustei quando vi duas matérias, uma no Jornal Gazeta e outra no Jornal Agora. Prefeitura garante que Diviprev não quebra e admite terceirização de serviços. O que era negado, hoje já foi admitido. Mais 2 minutos, senhor presidente. Aqui, nós precisamos ter mais coragem, não de atirar pedras, de mostrar o posicionamento. Nenhum vereador é contra outro vereador, ou contra prefeito, ou contra deputado. Nós queremos apenas pontuar
o que a nossa consciência, o que os nossos sindicalistas e servidores nos apresentaram. São documentos, não é blá 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 sem respaldo. Eu quero dizer isso porque nós já conversamos com vários representantes, conselheiros do DIVPREV, e eles estão assustados, sim. Tem cálculo de atuário ou cálculo atuarial apontando para um grande prejuízo. E aí, contra dados, o que alguns vereadores aqui repetem, contra fatos e dados, não há argumento. Se existem dados e argumentos, a gente pede que sejam apresentados e nós somos altivos suficientes para dar a mão à palmatória se estivermos errados. Eu quero aqui com isso dizer que a terceirização de alguns serviços nos preocupa muito, porque a Câmara Municipal, que tem um pequeno número de terceirizados, ela faz com competência um serviço que nós estamos preocupados, porque a Prefeitura ela tem um número muito grande de funcionários, e vai haver o choque entre aqueles servidores efetivos, contratados, terceirizados, apadrinhados, entre tantos outros. Então, queremos tratar aqui com igualdade, com respeito, mais do que isso, dizer que somos contra a matéria em respeito aos dados que foram apresentados. No momento correto, vamos aqui então voltar. Agradeço, boa tarde a todos, contem comigo, um abraço. Com a palavra o vereador Edmilson Andrade. Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores, o público em casa, o público aqui presente, a imprensa, servidores dessa casa, e também a todos os representantes dos servidores que encontram aqui. O Renato, presidente do PT, se encontra aqui, e dizer que o PT elaborou um documento, e o PT já encaminhou, e nós colocamos isso aqui na tribuna, que o PT é contra o projeto 056. Então, nosso voto será contra. O meu voto, o meu voto é contra. Tá bom? E dizer, senhor presidente, que é com grande tristeza que a gente está lutando o ano todo, tentando sensibilizar os empresários divinopolitanos a respeito do FIA, onde que pudesse fazer doação de 1%, em vez desse dinheiro ir para Brasília, ele ficasse aqui para a gente salvar o Lar das Meninas. Essa semana foram 55 crianças que foram deixado de ter cobertura no Lar das Meninas. As crianças eram atendidas de 4 a 12 anos, agora vai ser de 4 a 7 anos, apenas 50 crianças serão atendidas pelo Lar das Meninas. Mas nós vamos continuar o trabalho para a gente salvar. E uma das nossas lutas, e também agradecimento a 60 anos de funcionamento do Lar das Meninas, eu quero dizer que estaremos dando a medalha Candidez, dia 30, para o Lar das Meninas, premiando esses 60 anos que vem fazendo cobertura, abrigando essas crianças, tirando essas crianças da rua. Muitas das vezes são crianças de mãe solteira, muitas das vezes criadas pelas avós, muitas das vezes crianças filhos de presidiários. E nós vamos continuar. Em julho, nós já estamos entrando com emendas parlamentares, tentando trazer veículo, trazendo estrutura para o Lar das Meninas. Então, a gente fica muito triste, uma cidade com tantos empresários, e não fazer a doação do FIA, um imposto de renda que é mandado para Brasília, que poderia ficar aqui no Lar das Meninas. Mas nós não vamos deixar de lutar. Eu sempre tenho um lema, que a paz do cemitério vai morar lá. Nós precisamos continuar lutando para que possamos
salvar o Lar das Meninas. Então, dia 30, nós estaremos dando a medalha Candidez em reconhecimento e mais uma luta, mostrando para a comunidade divinopolitana que existe uma entidade séria que precisa de ajuda. Senhor presidente, nós tivemos mais uma reunião hoje, juntamente com o promotor, Estado, Hospital São Deus, representante da UPA 24 horas, a respeito da saúde pública. Nós estamos fazendo um trabalho reunindo semanalmente para tentar achar um caminho para que possamos salvar vidas aqui em Divinópolis. Ontem aconteceu 2 acidentes gravíssimos e eu fiquei estarrecido de saber que pacientes saíram aqui da 262 para ir para o João 23, o tomógrafo do João 23 está quebrado. Tiveram que passar com os pacientes em Betim para fazer a tomografia, depois para levar para o João 23. Olha para vocês verem que ponto nós estamos chegando. O Hospital São Deus, mesmo quebrado, em 4 meses internou 8.000 pessoas. Hoje, se a pessoa precisar de um CTI, não é só a vaga do CTI. Não tem como tirar uma pessoa que ganhou alta no CTI para ir para a enfermaria, porque não tem vaga na enfermaria. Então, a situação é gravíssima. E nós estamos tentando, com vários diagnósticos, tentando resolver essa questão. A Comissão de Saúde, com o Ministério Público, Estado, a CEMUS, a Secretaria de Saúde, representante até mesmo da região, para que possamos achar um caminho. Precisamos fazer um planejamento sobre catástrofes. Vem Copa do Mundo, muita gente vai passar aqui nas rodovias, muitos aviões. Então, se você tem uma cidade que é polo e não tem leitos, a situação é muito crítica. Hoje, as pessoas que têm uma cobertura de plano de saúde, a hora que ela compra o plano de saúde, eles não falam que não existe pronto-socorro em hospital nenhum em Divinópolis. Só ambulatório. Então, qualquer pessoa que tem um plano de saúde, olha que compra, ela tem que perguntar, e urgência, emergência? Se eu precisar, num caso de um acidente, a pessoa vai lá para a UPA. Então, nós precisamos cobrar também dos planos de saúde. Nós precisamos resolver muitas coisas. Muitas das vezes, as pessoas ficam criticando, mas não participam de uma reunião, não procuram saber o diagnóstico. Nós precisamos sim solucionar várias coisas aqui nessa cidade. Quero agradecer agora a todos que nos ajudaram na semana antimanicomial. Estou muito preocupado, principalmente com essas pessoas que ainda estão ficando presas na marra. São pessoas que necessitam de tratamento. Quem ama não prende, quem ama cuida. E hoje nós temos aí até clínica de recuperação, onde que estão laçando entes de família e levando na marra e dopando em clínicas. Então, a nossa preocupação é grande. A nossa preocupação de cada 10 pessoas que entram no posto de saúde, 6 saem com receita de tarja preta, receita azul. Hoje, nossas crianças estão tomando Ritalina. Então, nossa situação na saúde é crítica. 16.000 pessoas sendo atendidas, urgência e emergência, por mês em Divinópolis. Então, a cidade está com a população doente. Então, nós precisamos, sim, resolver muitas coisas. Também dizer, senhor presidente, que tivemos aqui uma reunião importante sobre a adoção de volta para casa. Quero agradecer a todos que participaram, nós tivemos aqui dando apoio, e nós precisamos discutir assuntos importantes da nossa cidade. Tivemos aqui a audiência pública para tentar salvar o Rio Itapecerica. Para tentar salvar o Rio Itapecerica, há necessidade de um diagnóstico. E a Comissão de Saúde, Meio Ambiente, principalmente Meio Ambiente, nós estaremos sim, nós estaremos acompanhando uma licitação que estará acontecendo esse mês, nesse valor de R$ 1.200.000, que é uma parceria entre o município e o governo federal, para que possamos fazer um diagnóstico em torno de 22 quilômetros para a recuperação do Rio Itapecerica.
Então a comissão estará presente nessa licitação, estaremos acompanhando. Nós não fizemos uma audiência pública aqui por fazer. É um projeto em torno de 35 milhões de reais para a gente tentar salvar o Rio Itapecerica. São várias e várias décadas que está esse problema do Rio Itapecerica, a situação de Aguapés, a situação do esgoto. Ao mesmo tempo, estamos acompanhando o cronograma da Copasa, para saber a finalidade, os finalmente do tratamento do esgoto aqui em Divinópolis. Então, essa comissão é uma comissão que estará presente em todas as ações do governo, ainda mais quando tem um recurso federal para que possamos salvar o Rio Itapecerica. Então, nós não vamos cruzar os braços, nós vamos acompanhar. Se é 1.200.000, se é 1.300.000, se é 2 milhões, se é 35 milhões, estaremos acompanhando e estaremos aqui, usando a tribuna, usando a mídia, para que possamos informar toda a comunidade divinopolitana. Porque muitos se falam blá, 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 mas não acompanham, blá, 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 mas não falam o que vai fazer. Então, nós temos que falar sim. Nós temos que fazer audiência pública, mas nós precisamos, sim, informar a população corretamente o que vem acontecendo. Então, esse mês eu estarei acompanhando, com o presidente da comissão, essa licitação para fazer o diagnóstico do Rio Itapecerica, para o salvamento do Rio Itapecerica. E nós vamos acompanhar e vamos trazer todos os detalhes para a comunidade, porque agora tem um representante ali junto para acompanhar essa questão do Rio Itapecerica. Não podemos ficar mais de braços cruzados. Muito obrigado, senhor presidente. Antes de passar para a segunda parte dos trabalhos, eu gostaria de registrar a presença do senhor Juliano Ferreira de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Pedra do Indaiá. Solicito o novo secretário, vereador Edmar Félix, a gentileza de proceder à leitura dos projetos da pauta do ordem do dia. Projeto de lei de número EM 056/2013. Altera dispositivos da Lei 6.655, de 1º de novembro de 2007, Plano de Cargos e Salários dos Servidores do Poder Executivo do município de Divinópolis e da Lei 7.290, publicada em 28 de abril de 2011, que dispõe sobre o plano de carreira, cargos e salários dos servidores da educação, do Poder Executivo de Divinópolis e da outras providências. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Senhor presidente, existem emendas a ser apreciadas. Emenda de número CM 038/2014 ao projeto de lei de número EM 056/2013. Emenda modificativa. Autoria Marcos Vinícius e demais vereadores. Vai votar separado? Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos, Desenvolvimento Econômico, pela aprovação. Está em discussão emenda de número CM 038/2014, de autoria do vereador Marcos Vinícius, Eduardo Printi Júnior, mais 12 vereadores. Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Anderson Saleme. Senhor presidente, assim, fica muito vago. Eu gostaria, por a emenda ser menor, que ela fosse lida para que a população também tomasse conhecimento e não ficasse apenas aquele sim ou não, para que a gente possa participar, né, com condição de votar e convicção do público entender o que está passando. Nós vamos acatar a solicitação de Vossa Excelência, agora do projeto, que ele está aqui desde o dia 14/11/2013, já foi discutido e todos os vereadores têm o conhecimento. Das emendas é procedente e nós acatamos. Só as emendas, obrigado. Da
da nova redação ao artigo 6º da Lei Complementar de número EM 056/2013, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo... Projeto de Lei EM 056, que passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 6º. O município deverá adotar em suas ações o disposto do parágrafo 7º do artigo 10º do Decreto de Lei de número 200/1967. Justificativa. O parágrafo 7º do artigo 10 do Decreto de Lei de número 200 de 1997 diz que para melhor desincumbir-se das tarefas de planejamento, coordenação, supervisão e controle, e com o objetivo de impedir o crescimento desordenado da máquina administrativa, a administração procurará desobrigar-se da realização material de tarefas executivas, recomendando, sempre que possível, a execução indireta, mediante contrato desde que exista, na área iniciativa privada, suficiente, desenvolvida e capacitada a desempenhar os encargos em extinção. Divinópolis, 27, em execução, desculpa. Divinópolis, 27 de fevereiro de 2014. Palavra, senhor presidente. Palavra com o vereador Anderson Salem. Senhor presidente, eu confesso que, mesmo com a leitura, ficou algo quase que, né? Vamos falar a verdade. Se fosse possível, né, pelo menos que o vereador autor Marcos Vinícius, que é o vice-presidente, defendesse ou criticasse para que a gente votasse dentro de uma defesa, porque do jeito que foi lido, e aí o secretário faz uma boa leitura, são dizeres que remetem a várias legislaturas que não dizem nada com nada. O secretário, ele acerta em fazer a leitura, mas gostaria que o presidente traduzisse para nós aí de forma inteligível. Continua em discussão. Palavra com o vereador, um dos autores, Marcos Vinícius. Meu caro presidente, a emenda ora em análise, ela é subscrita por este vereador, também pelo vereador Eduardo Print Júnior, Rodrigo Caboja, Edmilson Andrade, do PT, também pelos nobres vereadores Edmar Félix, Adair Otaviano, José Wilson Periquito, Hilton de Aguiar, do PMDB, Adilson Quadros, Nilmar Eustáquio, Dr. Delano e também o vereador Edmar Rodrigues, além do vereador Marquinho Clementino, o recordista de votação nessa atual legislatura. Essa emenda modificativa, basicamente, ela tem como função resguardar o poder executivo no que diz respeito à possibilidade de exercer aquilo que já é feito pela Câmara Municipal, que já é feito pelo Ministério Público, que já é feito pelo Poder Judiciário, que já é feito por várias outras instituições, que é essa contratação para aqueles serviços que, porventura, sejam extintos. Então, essa emenda garante ao município, até de forma redundante, a possibilidade de assim fazê-lo para que a comunidade não fique prejudicada, desassistida, sobretudo naqueles serviços que são essenciais, elementares, prestados pelo auxiliar de serviço, que a gente sabe que na prefeitura, por conta do PCCS e do PIS e meio, traz dificuldades financeiras para o município. Então, nesse sentido, a prefeitura, o município, conforme já acontece com o Ministério Público, conforme já acontece com o Poder Judiciário, e é claro que tudo que se fala é gravado, a minha fala é gravada, está à disposição de toda a comunidade, qualquer interpelação que haja, mas eu falo com propriedade e com conhecimento de causa. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Em votação, a emenda de número CM 038/2014.
Está aprovado a emenda CM 038/2014 ao projeto de lei 056/2013, com 9 votos favoráveis e 3 não. Solicito do novo vereador que proceda a leitura da próxima emenda. Emenda de número CM 064/2014 ao projeto de lei de número EM 056/2013. Autoria, o vereador Adair Otaviano de Oliveira. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico pela aprovação. Está em discussão emenda de número 064/2014, de autoria do vereador Odair Otaviano. Em votação. Justificativo de voto, senhor presidente. Dimar Máximo. Fica rejeitada a emenda por 7 votos contrários, 5 favoráveis. Rejeitada a emenda de número 064/2014 ao projeto de lei 056/2013. Justificativa de voto, senhor presidente. Justificativa de voto, vereador Adair Otaviano. Senhor presidente, em respeito aos funcionários que estão nesta casa, nessa tarde, eu vou fazer questão de ler a emenda e justificar o porquê do voto favorável. Essa emenda, senhor presidente, é uma emenda modificativa que altera o artigo 7º, que passa a vigorar com a seguinte redação: fica garantido aos ocupantes dos cargos declarados em extinção todos os direitos legais e estatutários, inclusive a manutenção do enquadramento no plano de cargo, carreira e salário dos servidores. Eu quero dizer que é muito triste. Essa emenda aqui, ela não prejudica o projeto em nada. Não prejudica o projeto em nada, até mesmo porque ele vai ser derrotado nessa tarde de hoje. Mas é uma emenda que garante os direitos dos servidores. E parece que esta casa não está preocupada em garantir direito de servidores. Haja visto, nós vemos o placar ali de 5 votos favoráveis contra 7 contrários. Então mostra, servidores, que esta casa não está preocupado com os direitos dos servidores desta cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Palavra, justificativa de voto. Justificativa de voto, vereador Anderson Saleme. Senhor presidente, a cada dia que passa, nós entendemos que nós precisamos melhorar e participar com mais dedicação deste que é a defesa dos servidores públicos de Divinópolis. Uma emenda tão boa como essa, que beneficia aqueles que estão com seus cargos para serem extintos, não há como a gente entender derrotar uma emenda que foi construída para garantir direitos das pessoas que poderão estar prejudicadas. Então eu lamento que tenha sido derrotada a emenda. Nosso voto foi favorável porque estamos do lado dos servidores e queremos a justiça para essas pessoas. Muito obrigado. Solicito do senhor secretário que proceda a leitura do projeto. Projeto de lei de número EM 056/2013 altera dispositivos da Lei 6.655, de 1º de novembro de 2007, Plano de Cargos e Salários dos Servidores do Poder Executivo do município de Divinópolis e da Lei 7.290, publicada em 28 de abril de 2011, que dispõe sobre o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Servidores da Educação do Poder Executivo de Divinópolis e da outras providências.
Autoria Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão Especial pela Legalidade, Constitucionalidade e Juridicidade. Está em discussão projeto de lei EM 056/2013, autoria Executivo Municipal. Em discussão. Palavra, senhor presidente. Palavra, vereadora Daíra Otaviano. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da prefeitura, Sintran na pessoa do João Madeira, Sintende na pessoa da Cida, eu quero aqui, nesta tarde de hoje, dizer que já há algum tempo discutimos o projeto de lei EM 056/2013. Projeto esse, senhor presidente, que extingue o cargo de auxiliar de serviço 1 e auxiliar de serviço 2. Nós, fazendo um apanhado aí, tivemos algumas informações, fizemos alguns questionamentos, sentamos, reunimos com o Sintran, com o Sintende, recebemos ofício do Sintende, do Sintran, que são os representantes legítimos dos funcionários públicos da nossa prefeitura. Levantamos alguns dados, enviamos aqui documentos ao senhor prefeito, pedindo a ele que mandasse projeto em separado. O senhor prefeito, ele condiciona o desvio de função, que é o servidor que está desviado, e aí ele tem um termo de ajustamento de conduta assinado com o Ministério Público, para que resolva esse problema. Nós temos 81 servidores, parece, desviado de função, e temos outros 600 e alguns servidores que estão nos seus cargos normal. O prefeito foi, através de um termo de ajuste de conduta, assinou um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público para resolver o problema do auxiliar desviado. E aí ele está condicionando o desvio de função com a extinção do cargo. O senhor prefeito, ele conseguiu fazer o funcionalismo, o auxiliar de serviço que está desviado, do auxiliar de serviço que está no seu cargo legítimo, brigar entre si. Um prefeito que consegue a desavença entre os próprios servidores para corrigir 81 cargos de auxiliar desviado, ele quer extinguir o cargo, dizendo que para isso tem um termo de ajustamento de conduta assinado. O que nós queremos? Nós pedimos ao prefeito para mandar um projeto em separado, para tratar do desvio de função, que teria, os 81 funcionários teriam meu respeito, votaria a favor, se tivesse um projeto que regularizando a situação dos 81 desviados, e um outro projeto em separado, tratando da extinção, que teria meu voto contrário, porque acho o cúmulo do absurdo que numa prefeitura, numa cidade do tamanho da nossa, que nunca vai deixar de ter um auxiliar de serviço, o senhor prefeito extinga o cargo, e no mesmo projeto que extinga o cargo, prevê a terceirização do serviço. Ou seja, uma empresa particular vai fazer o serviço, nós vamos pagar por isso, vamos deixar de contribuir com a previdência dos nossos servidores. E aí, nós colocamos em risco a vida dessa previdência. Nós também mandamos um documento para o Luiz Fernando, que está à frente da Diviprev hoje, não recebemos resposta, nem do coordenador da Previdência, que é o Luiz Fernando, e nem resposta do senhor prefeito, para mandar os projetos em separado. Não sabemos da forma que nossa Previdência está. Temos uma certeza, toda vez que se extingue cargo, diminui o repasse para essa Previdência dos servidores. Automaticamente, vai chegar uma hora que a Previdência não vai suportar, ela vai quebrar. E muitos dos que estão pedindo hoje, dos desviados, para que a gente vote a favor, vai amanhã parar para pensar, e gente, os vereadores, quando nós pedimos eles para ajudar nós, a gente achou que estava sendo ajudado, nós estávamos sendo prejudicados, porque ajudaram a quebrar a nossa Previdência. Eu quero aqui dizer que eu mandei outro ofício à CEMED,
que é a maior secretaria com o maior número de funcionários da nossa prefeitura. O ofício está sem resposta. E mandei um ofício ao secretário da CEMUSA, Davi Maia, também a segunda secretaria com o maior número de funcionários. E aqui eu quero explicar. A CEMED hoje já não tem chamado muita gente no concurso. Uma boa parte dos servidores, dos professores ali, está sendo contratado, sem direito a 13º, sem direito a muitos direitos garantidos na Constituição, e eles não têm. Então, se a maior secretaria da nossa prefeitura, se ela contrata, se a segunda maior secretaria, que é a CEMUSA, se foi aprovado nesta casa a criação das OS, das Organização Social, a CEMUSA, daqui a um tempo, só vai contratar através das organizações sociais. Então, as duas maiores secretarias da prefeitura estão contratando. Estão deixando de contribuir com a previdência dos servidores, dos mais de 5.500 servidores. Se não contribui com a previdência, essa previdência vai chegar uma hora que não tem remédio que cure. Vai morrer, vai quebrar. E eu quero ver da onde vai sair o dinheiro para pagar os servidores que serviu essa cidade, uns 25, outros 30, outros 35 anos. Vão cair no INSS. Garantiu, através de um concurso público, seus direitos que o concursado tem, mas não serviu para nada. Porque foram direitos garantidos que, com a quebra da Previdência, tiveram seus direitos ceivados, tiveram direitos retirados. E o caminho que nós estamos percorrendo vai chegar à quebra da Previdência. Igual fizeram com o Ipseng no passado. A mesma turma que quebraram o Ipseng vão quebrar a Previdência dos servidores, a Diviprev. Então aqui eu quero chamar a atenção dos servidores que estão aqui nessa tarde, que repasse para os demais que não puderam vir, que esta casa tem 17 vereadores. Procure saber qual a justificativa de vereadores que não estão aqui presentes para votar o projeto, sim ou não. Porque, por omissão, vão quebrar a Previdência. E por não pensar duas vezes que nós, vereadores, temos que defender é o cidadão, temos que defender é os servidores e não o executivo, porque nós não temos culpa se esse prefeito está quebrando a nossa cidade. Por isso, vou votar contra esse projeto, porque esse projeto traz um mal muito grande, não só para os servidores da nossa prefeitura, mas traz um mal muito grande para a nossa cidade. Porque quando nós votamos um projeto a favor do executivo, que está quebrando a cidade, estamos falando que o executivo está com a razão. E se nós analisarmos hoje, o executivo tem 76% de rejeição dos divinopolitanos. Se ele tivesse muito bem, teria aprovação e não rejeição. Fica aqui, servidores, o meu respeito para com todos os mais de 5.500 servidores. Muito obrigado, senhor presidente. Palavra, senhor presidente. A palavra ao vereador Anderson Saleme. Palavra ao vereador Anderson Saleme. Senhor presidente, não tem, eu estou aguardando manifestação. Senhor presidente, colegas, senhor presidente, colegas vereadores, público presente, aqueles que nos assistem pela TV Câmara, eu gostaria aqui, senhor presidente, de confirmar, as duas televisões estão desligadas. Eu gostaria de saber se está sendo transmitido. É uma simples pergunta, porque é uma simples... É só o aparelho que está estragado e está sendo filmado. E eu já tinha colocado para todos os vereadores desde a última reunião. A reunião está sendo filmada porque essa presidência preza pela transparência. Eu agradeço, presidente Caboja. Eu confio
eu confio e acredito nas palavras do presidente Caboja. Eu quero apenas dizer que até de 13 de novembro do ano passado até agora, nós vivemos dias de muito sofrimento, porque por várias vezes abrimos o diálogo com secretarias da prefeitura, com assessores da prefeitura, com os representantes sindicais aqui representados pela Cida, por João Madeira e toda a sua equipe, e lamentamos que esta Câmara Municipal, poder constituído por 17 vereadores, não tenha sequer o respeito dos administradores dessa cidade. Várias correspondências não foram respondidas, mostrando que nós precisamos separar o joio do trigo. Nós precisamos tirar da vala comum alguns políticos de Divinópolis, porque quando eles trabalham em favor da população, fizemos vários questionamentos. Aqui comprova vários questionamentos feitos e a prefeitura não responde, não merecendo então o nosso respeito. Os vereadores que estão presentes aqui, estes sim merecem nossos respeitos, porque eles vão manifestar ou sim, ou não, ou abstenção, mostrando que tem posição e que, agradando ou não, eles estão manifestando. Eu quero aqui dizer para os servidores que estão presentes, para os sindicalistas e também para aqueles da imprensa, que são o quarto poder, aqueles que levam a verdade à população de Divinópolis. Divulguem, falem a verdade sobre o projeto 056. Não façam como alguns veículos covardes que passam batom e maquiagem nas matérias da Câmara, fazendo com que pareça que tudo está bem. Vocês da imprensa, imprensa correta, imprensa que tem o dever de falar a verdade, manifestem a favor da verdade. Digam quais as consequências danosas desse projeto e digam, principalmente, aqueles que serão prejudicados. A nossa manifestação será contrária à matéria, porque acreditamos que os servidores, a Diviprev e todo um grupo de prejudicados nessa tarde terão uma tarde de derrota. Eu quero dizer, para finalizar, este projeto é um dos piores projetos que aportaram nessa casa nos 10 anos que eu estou aqui. Eu quero chamar a população para que conosco, aqueles vereadores que estão defendendo a matéria, que nós possamos então fazer uma reflexão. Este ano nós teremos mais uma vez oportunidade de escolher os nossos representantes. Que vocês coloquem muito bem a mão na consciência e que vocês possam analisar a possibilidade de Divinópolis ter bons políticos, porque nós entendemos que cada votação mostra para que o político está aí, para defender os interesses da população. Nós defendemos o povo, não defendemos o executivo, porque quem vota na gente é o povo, não é o prefeito, nem o secretário, e muito menos aqueles bandos de puxa-saco que estão aí mamando nas tetas gordas do governo. Nosso voto é contra e lamento que tenhamos hoje número menor e a matéria poderá ser derrotada. Mas ainda tem esperança. Poderemos ainda ganhar o voto daqueles indecisos. Muito obrigado. Palavra, senhor prefeito. Antes de passar a palavra ao vereador Marcos Vinícius, eu queria deixar aqui esclarecido para o vereador Anderson, que está sendo televisionado, como sempre foi, com toda a transparência, a TV Candidez, a internet e o portal da Câmara. Tá? Palavra, vereador Marcos Vinícius.
Meu caro presidente, nos termos regimentais, eu requeiro de Vossa Excelência a inclusão e para que esses documentos se tornem partes integrantes do projeto de lei EM 056, tendo em vista que todos eles fazem referência ao projeto. Explico um por um. O primeiro documento que eu solicito a Vossa Excelência juntada ao projeto ora em discussão é um ofício de nossa autoria à Prefeitura Municipal solicitando informações a respeito do impacto financeiro autorial no DIV-PREV. E aqui nós recebemos como resposta um documento da Libertas Associados, ainda que de forma absolutamente evasiva, mas conjuntamente com a audiência pública e outras reuniões que nós realizamos. Eu peço a Vossa Excelência também a juntada no projeto do parecer jurídico 2014 da Federação Estadual dos Servidores Públicos Municipais, em que esse documento me foi encaminhado pelo Dr. Gigante. Eu peço que faça a inclusão também no projeto e peço também, senhor presidente, que faça a inclusão do parecer jurídico da lavra da doutora Tassiana Alcântara de Carvalho, procuradora-geral do município. O documento também recebe a assinatura do doutor Rogério Eustáquio Farnese, procurador-geral do município. Peço ainda a juntada de uma relação de dezenas de servidores públicos municipais, pedindo a aprovação desse projeto, e peço também a inclusão como parte integrante desse projeto, onde a Prefeitura, através de documentos, reafirma que o projeto 056 não traz prejuízo aos servidores e também garantindo a aposentadoria aos servidores públicos municipais. Muito obrigado, senhor presidente. Acatamos a solicitação do vereador Marcos Vinícius e continua em discussão. Está em votação. Fica aprovado por 8 votos favoráveis, projeto, 8 votos favoráveis, 4 contrários, projeto de lei EM 056/2013. Justificativo de voto, senhor presidente. Justificativo de voto, senhor presidente. Indeferido. Não tem clima, não. Indeferido. Não tem clima. Senhor presidente, não tem clima. eu gostaria de justificar o meu voto, senhor presidente. Nós passamos para a terceira parte dos trabalhos. Nós agradecemos a presença de todos, declaramos encerrada a reunião ordinária Legislativa Municipal de Divinópolis.